Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência e sua companhia mais uma vez. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje o nosso tema é o calor em excesso e os prejuízos à saúde. E para tratar desse tema com a gente, estamos recebendo em formato virtual o Dr. Júlio Alencar. Ele é médico, doutor em ciências e professor de medicina de emergência e saúde pública na USP. Doutor, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite, André. É um prazer falar com você e todos os teus ouvintes, a quem nos escuta agora. Muito bem, doutor. A gente está acostumado a falar muito do inverno, né? A gente vê que cidades fazem aí operações no inverno para tirar as pessoas da rua nas noites mais frias do ano, mas parece que, não sei se isso está mudando agora, o senhor que vai falar para a gente, mas as pessoas não dão tão importância ao calor em excesso. Nunca vi falar, vamos fazer uma operação para tirar as pessoas da rua no calor. O calor não é prejudicial para a saúde humana ou a gente está enganado, doutor? Nós demoramos a falar sobre isso, essa é a verdade, André. Demoramos a falar sobre isso no Brasil. Em muitos outros países, esse já é um assunto extremamente discutido. Quando a gente olha lá fora, por exemplo, para os Estados Unidos ou para a Arábia Saudita, eles já têm até números aí de pacientes que, infelizmente, têm efeitos do calor. No Brasil, embora sejamos esse país de contrastes, a gente não discutia sobre esse tema até agora. É claro que o tempo está mudando, que a gente tem ondas de calor muito pouco vistas até então, e é importante que a gente discuta e aprenda ainda mais sobre esse tema. Perfeito. Ó, só para a gente ter uma base, doutor, na última semana de setembro, aqui na região de Bauru, foram registradas temperaturas que variaram entre 23 graus e 39 graus. Além de ser um calor muito forte, também essa variação, né, de 23 para 39 em 2 dias. Isso, de alguma forma, afeta a saúde ou não? Mais do que afetar a saúde, André, ela faz com que a gente não se proteja de forma adequada, né? Porque daí a gente sai de casa com a roupa para 23 graus, a gente não se hidrata e a gente não se prepara para os 39 que ali virão. É diferente em países, por exemplo, que são acostumados, ou em lugares do país que são acostumados com temperaturas mais baixas, e isso gera toda uma resposta da sociedade àquela temperatura, ou temperaturas mais altas, e daí você vai se preparar. O que nos falta, André, até agora é preparação, um pouco de estudo. A gente vai ver que muito do que nós vamos conversar daqui para frente é embasado em relatos de caso na literatura científica, e a gente tem pouca medicina, digamos, baseada em evidências robustas dos dados que nós temos. Entendi. Doutor, aqui nesse período que eu falei, dessa mudança brusca de temperatura, duas pessoas foram levadas ao pronto-socorro aqui em Bauru com estresse térmico. O que significa o estresse térmico e o que pode levar a pessoa a ter esse mal súbito, doutor? É importante a gente explicar para os nossos ouvintes, André, que as doenças associadas ao calor, elas são um espectro. E elas podem começar desde sintomas que são mais leves, por exemplo, um rache na pele, a pele que fica ali um pouquinho mais avermelhada, um edema ou um inchaço no tornozelo ao final do dia, até casos que vão ser mais complexos, como desidratação importante, delírio ou desorientação nos idosos, até os casos mais graves, que a gente vai chamar de insolação. Quando a gente é criança, né, a mãe da gente vai falar sobre, ó, meu filho foi à praia e teve uma insolação. Insolação, na verdade, para a gente, da área da saúde, insolação é um conceito bastante diferente disso. Insolação é um quadro extremo de doença associada ao calor, que acontece quando o nosso corpo ele não consegue mais regular a nossa temperatura interna. E aí, a nossa temperatura, se normalmente vai girar ali em torno de 35 a 37 graus Celsius, chega a atingir, quando a gente não consegue mais ter esse controle da temperatura, graus acima de 40 graus. Então, quando a nossa temperatura interna sobe aí para mais do que 40 graus e a gente não consegue controlar essa temperatura com mecanismos como o suor, por exemplo, isso é que é a verdadeira insolação, e isso é o que é de mais grave nesse espectro de doenças associadas ao calor. Só para eu entender esse ponto aí, doutor, quando a gente passa de 40 graus, são duas situações. É quando a gente tem a febre, que é uma outra coisa, que pode estar aquele frio tremendo, mas você tem a febre, e o 40 graus de um fator externo, é mais ou menos isso? A gente pode chegar a 40 graus mesmo sem ter febre? Exatamente, André. Então é importante a gente separar as duas coisas. Uma coisa é a febre, tá? A febre, a gente pode fazer febre com temperatura alta.
Então, quem já teve febre aí, quem nos escuta, que já teve febre, vai lembrar que já teve aí 38, 39 graus, até 40 graus de febre, em casos mais graves. Essa febre é associada aí a algum processo inflamatório, geralmente uma infecção. E mesmo com esse febrão, o nosso corpo vai tentando combater essa febre. A gente vai suar, a gente vai tremer. Então, isso daí é uma resposta associada a alguma doença, algum agente externo. É diferente da insolação. No caso da insolação, a nossa temperatura endógena, interna do corpo, ela vai para mais do que 40 graus, porque a gente não consegue baixar de forma correta essa temperatura com o suor ou as outras medidas do corpo. Então, há uma diferença aí entre o que é febre, quando é algo externo causando essa resposta na gente, e o que é a insolação, quando lá fora está fazendo 41 graus, como aconteceu aqui em Bauru, 39, 40 graus, e a nossa temperatura corporal vai acompanhando aí essa temperatura do ambiente externo sem que a gente consiga controlá-la de forma adequada. Muito bem. Agora, existe algum hábito? A gente pode fazer alguma coisa no dia a dia quando subir de novo? Porque agora voltou, né? Estamos num tempo mais ameno. Choveu um pouquinho aqui na região, deu aquela refrescada, mas a promessa é de que as ondas de calor voltem. O que fazer nessa época? Existe algum hábito que a gente pode ter para dar uma aliviada no corpo humano ou não? Não é nada muito difícil, André, para ser sincero com você, tá? A pedra angular para evitar as doenças associadas ao calor é manter a hidratação. Isso é o mais importante. É a gente se hidratar ao longo do dia, tá? Algo que é de forma extremamente importante, de extrema importância, é a gente tentar controlar a temperatura ambiental. Seja, por exemplo, com um ventilador, com um ar-condicionado, com um umidificador de ar. Lembrando que acima de 38 graus o ventilador não costuma ajudar muito, né? Mas quando for possível ter esse tipo de equipamento em casa é algo interessante. Algo que também é importante, André, é a gente tentar se preservar do calor excessivo e da irradiação solar direta. E aí segue a minha preocupação, né, com quem trabalha na rua. Então, policial que está lá na rua, bombeiro que está na rua, equipe de saúde que atua em serviço pré-hospitalar, médico, enfermeiro, técnico do SAMU. Então, o ideal é que essas pessoas consigam se proteger do calor ao longo do dia, consigam encontrar áreas que tenham um pouco mais de sombra, um repouso, uma área de descanso que seja coordenada, e aí o mais importante, como eu falei, não esquecer de se hidratar. Uma outra preocupação também é quem é atleta, e quem vai se exercitar principalmente em área livre. Então, com essas temperaturas extremas, ter bastante cuidado nos sintomas de exaustão ou mesmo de cãibra, que pode ser um sintoma importante de lesão associada ao calor. Então, manter a hidratação e tentar diminuir a sua exposição aí nas áreas, né, nas horas mais quentes do dia. Doutor, a gente sabe que quando esquenta muito, né, seja mecanicamente ou até mesmo dentro do corpo humano, há uma dilatação. Com o calor excessivo, o nosso corpo também sofre com dilatação. Pergunto isso por conta de que a gente tem muitas veias, o coração bombeia sangue o tempo inteiro para o nosso corpo. Essa dilatação pode trazer algum problema, principalmente para quem já tem uma predisposição de pressão arterial, de pressão alta, por exemplo, doutor? Muito boa pergunta, André. Agora você me se transformou um emergencista no engenheiro, rapaz. Mas aí deixa eu te contar. Os sintomas iniciais do calor, a gente vai ver na pele, tá? Então, você vai ver lá o rosto mais avermelhado. Por conta também dessa alteração vascular, extravasamento de líquido, é bem comum no final do dia um edema ali perto dos tornozelos, um inchaço perto do tornozelo. Tira a meia assim depois do trabalho e ali o calcanhar, o tornozelo está um pouquinho mais edemaciado. De forma geral, o calor é sempre preocupante para os extremos de idade, criança muito pequena e idoso. Idoso também por conta, né, do conjunto aí que geralmente acompanha o nosso envelhecimento, o conjunto de doenças que vai acompanhando o nosso envelhecimento. Então, pressão alta, hipertensão, ela é mais comum em pacientes mais idosos, e outras doenças, como diabetes, doença cardiovascular, elas são mais comuns em pacientes idosos. Então, o que transforma essa população numa população ainda mais vulnerável. Pacientes muito idosos e idosos frágeis, eles também têm um pouco de restrição à água, não conseguem ir lá beber água o tempo inteiro e se hidratar como deveriam. Então, eles são, sim, uma população de muita preocupação para nós nessa época do ano. Então, quem tem aí um idoso frágil em casa, ficar atento com os sinais de insolação nesse idoso em casa e fazer uma checagem. E essa checagem é muito fácil, assim.
checar principalmente a consciência, o nível de consciência, o conteúdo de consciência. Se o idoso começar a ficar mais confuso, procura atendimento médico. Muito bem, doutor. Além disso, né, claro que o idoso, mas uma pessoa que está trabalhando, está no dia a dia aí, tem algum sinal, ó, preciso ir procurar o médico, preciso ir para emergência, ou com relação ao calor excessivo? Como é que a gente pode ligar esse alerta para falar, ó, opa, agora já está saindo da normalidade aqui? Existe algum sinal ou não? Perfeito, perfeito. Os principais casos de insolação, André, eles foram descritos em idosos que começavam um quadro de alteração de consciência. Então, esse idoso começava ali uma confusão mental em casa, a família percebia que ele estava confuso, leva até o departamento de emergência, chega lá, temperatura bastante alta, e não vai ter nesse idoso nenhuma infecção ou nada que justifique isso. O tratamento, ele é de resfriamento do corpo. Então, a gente resfria mesmo o corpo de forma ativa lá daquele idoso de forma passiva, gelo, etc. Um outro grupo que também é descrito essas lesões mais extremas pelo calor que precisam de acompanhamento médico são atletas. Então o atleta que está lá, saiu para fazer, mesmo o atleta de final de semana, sabe? Saiu para fazer o jogo de bola com os colegas, ou o cara que é acostumado a correr 10 quilômetros no dia de manhã e foi correr 10 quilômetros, e aí começou com um quadro de exaustão. Via de regra, esse quadro de exaustão, cansaço, não precisa imediatamente procurar um médico, é hidratação. O atleta teve cãibra, imediatamente também não precisa procurar o médico, ainda é hidratação. Mas não, além da cãibra, começou a sentir sintomas mais profundos de uma exaustão, astenia, não consegue se movimentar, sonolência, alteração do conteúdo ou do nível de consciência, aí a gente não tem muita dúvida, precisa ir sim para o departamento de emergência, tá? Os sintomas, eles são físicos extremos. Até lá, o mais importante é a hidratação. É mais ou menos comparar como um carro. Quem é motorista então vai saber. Os carros mais novos não, mas antigamente o carro fervia, né, doutor? Esquecia de colocar água no radiador, o carro fervia. O que tinha que fazer? Parar, esperar esfriar e colocar água de novo. É a mesma coisa que o ser humano, então, resumindo o que o senhor falou aí. Eu, engenheiro mecânico, vou trazer você para cá, para a faculdade, para a gente discutir aí medicina enquanto engenharia. Gostei. Bom, agora com relação à alimentação, existe algum fator que pode prejudicar essa questão do calor excessivo com relação à alimentação, doutor, nesses dias mais quentes? A priori, não vai ter algo que vai te mudar em relação à alimentação, e eu não me sinto aqui no direito de solicitar que as pessoas elas mudem sua alimentação nessa época do ano. Eu acho que o mais importante é a gente saber da necessidade da ingesta hídrica nesse período, de aumentar a ingesta hídrica, de se preocupar com isso mesmo sem estar com sede. Então, esse é o principal. Evitar roupas muito apertadas ou grandes fardas. Então, tentar usar roupas que sejam mais leves, mas nenhuma grande mudança em relação à alimentação e à nossa comida do dia a dia. O senhor falou de roupa, a gente sabe que no Brasil existem algumas regras de etiqueta, né? Em que nos tribunais as pessoas têm que ir de paletó, gravata, terno. Alguns trabalhos também requerem essa vestimenta. Será que aqui não é nada científico, é mais um bate-papo, né, doutor? Mas será que daqui para frente nós vamos ter que começar a rever isso? Por exemplo, nos estados do Nordeste, norte do país, onde o calor ainda é mais forte, e agora a gente está vivendo isso aqui também no Sudeste, será que vamos ter que liberar nos tribunais camiseta, bermuda, uma roupa mais agradável? As pessoas não vão aguentar ficar com essas roupas fechadas nesse tempo, né? Vou te contar uma história, André. A minha família é de Fortaleza, no Ceará. E minha avó guardava um recorte de papel de aniversário de 15 anos dela, que saiu no jornal, assim. A matéria que tinha embaixo, nos 15 anos, era: os motoristas de ônibus de Fortaleza não precisam mais usar terno e gravata. Então, era a notícia que vinha imediatamente embaixo. Isso década de 40, 50, né? Então, é possível, sim, que a gente atravesse esse momento de transição aí, dessa preocupação, né? Sobretudo com quem precisa usar fardas mais pesadas. Mas é cedo para a gente falar. Eu acho que o tempo tem mudado e tem mudado muito rápido. Eu estou chegando de um congresso em Porto Alegre, em que a cidade alagou, tiveram que subir as comportas do Guaíba. Chego agora em Bauru. Bauru está, né, no mesmo período muito quente. Então, é possível aí que a gente tenha que entender com maiores especialistas na área e do clima e do tempo para onde que a gente está indo. Tá certo, doutor Júlio Alencar, muito obrigado por ter participado com a gente aqui, dividido o seu conhecimento e principalmente orientado a população no que fazer nesses dias mais quentes que a gente deve viver agora daqui para frente. Obrigado mais uma vez, doutor. Eu que agradeço, André. Um abraço, bom trabalho e tchau, tchau.
Obrigado ao Dr. Júlio e a você também que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.